E agora chega aqui pertinho de mim, que eu estou com uma pessoa muito especial. Ele foi eleito o melhor palestrante do ano. Já treinou mais de 2 milhões de vidas. E olha, mais de 1.000 palestras feitas no Brasil e no mundo. Renner Silva! Ai, que Bem-vindo, meu amor. prazer. Que prazer estar aqui contigo. HB. Senta. Depois a gente explica essa história. A gente explica, gente. Renner, a gente fala, hoje você já tem um ticket muito alto das suas palestras. Suas Sim. palestras hoje são acima de 40 mil reais. Graças a Deus. E a você, né? E a muito Deus, trabalho. A você, muito trabalho, muita dedicação, muita transformação de vida. O Renner Silva, gente, é meu mentor também, tá? Quando eu entrei para o mercado de palestras, eu realmente escolhi uma pessoa com idoneidade, com boa índole e, claro, talentosíssimo. Conta mais sobre esse mercado pra gente, Renner. Primeiramente, incrível estar aqui com vocês, né? Depois de tanto tentarmos, esse convite se concretizou. Estou muito feliz. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho problema em dizer isso, é com muita humildade, muita tranquilidade. Sou muito bem-sucedido no que eu resolvi fazer. Porque hoje eu tenho um dos cachês mais altos de palestras do Brasil, disputa aí com talvez 20 pessoas no Brasil. Palestrante internacional, te corrigindo, são 1.377 palestras realizadas até ontem, mas todas elas falando exatamente a verdade. Eu acredito e defendo e garanto para você que tem em casa que qualquer pessoa pode se tornar um palestrante. Porque se um jovem que até os 23 anos de idade foi um semi-analfabeto, duvidado, desacreditado pelos seus pais, pela escola, por onde quis levar a sua essência. Eu tinha TDAH e não sabia, né? Hoje eu tenho TDAH, graças a Deus. Mas naquele tempo era um menino encapetado. Explica, né, o que é o TDAH para quem Eu era um menino tá em encapetado. casa. O TDAH é a pessoa que... Não é que ela não tem foco, é que ela tem foco em um monte de coisa. Então, qualquer coisa puxa o foco e a atenção. E como que essa criança vai caber dentro de sala de aula? Não estou falando que sala de aula é ruim, não. Ela é boa. Óbvio que a gente tem que lutar para caber lá. A escola é importantíssima. Mas eu não cabia, e durante muitos anos eu gerei muitas dúvidas nos meus pais. Eu gerei culpa na minha mãe. Minha mãe se perguntava onde foi que eu errei, que eu dava muito trabalho, eu era expulso de escola. Eu não fazia mal para as pessoas, era só para os professores. Eu sou professor hoje e costumo dizer que a aula é um milagre de Deus, porque o professor não quer dar, o aluno não quer receber, mas ela acontece. Tem algo de interessante naquele lugar. E se esse cara resolveu acreditar que ele podia ser quem ele quisesse ser, que é a mensagem da minha mãe, que sempre me repetiu que o homem é aquilo que ele quer ser, o que eu fiz? Eu peguei essa história de transformação e levei para as pessoas. As pessoas falam para mim, Ari, no final das minhas palestras, coisas pesadíssimas. Desculpa, eu vou abrir aqui. Se não puder, você bota um pi aí e corta. Falando que estão vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não vão tentar a 4ª. Olha a transformação. Porque eu estava sentado assistindo a minha palestra, que é só uma história real. Aqui que está o grande erro de muitos palestrantes. Uma palestra não é sobre grandes feitos, é sobre grandes verdades. E são essas palestras que o mercado paga entre 5 e 20 mil reais para palestrantes. 5 mil reais é um bom cachê para uma boa palestra de 1 hora. Os meus alunos saem cobrando isso, esses que começaram do absoluto zero. Então, existe um mercado muito grande, um mercado muito carente, onde qualquer pessoa que tiver uma verdade no seu coração pode colocar essa verdade na ordem certa. Existe uma estrutura, você sabe bem, uma ordem certa, que a mente das pessoas param, prestam atenção e se transformam com aquela mensagem. Sabe por quê? Essa minha palestra, que causou tudo isso, é somente a história de um cara que passou no vestibular. Uma história simples, mas muito real. Se um cara que passou no vestibular pode ir fazer toda essa mágica acontecer, qualquer pessoa pode. Inclusive, isso é uma mágica, né? Durante muitos anos eu fui mágico. Você deve me conhecer das pegadinhas aí do programa do Silvio Santos, né? Hoje a mágica... Lá vem. A mágica agora é outra. A mágica agora é fazer as pessoas voltarem a acreditar em si e realmente transformarem a sua vida e a vida de outras pessoas. Na sua história, gente. E para você que está assistindo, eu já participei de 2 imersões, tá? Do Renner, que inclusive esgota, assim, ele abre as imersões, esgota rapidamente. Hoje é a maior formação de palestrantes do Brasil, né? Justamente pelo método da verdade. Tem muitas pessoas hoje que gostariam de ser de verdade, mas não são. E graças a Deus é isso que a gente preserva. Integridade e verdade na sua palavra. A palavra integridade aqui está presente nos 3 dias de imersões do Renner Silva, gente. Lembrando para você que fala assim, mas será que a minha história deveria ser contada? Sim, a sua história salva vidas. E na imersão do Renner Silva você vai aprender como isso acontece. A mágica acontece rapidamente. E cada vez que você não conta a sua história, uma pessoa que está passando por lá, mas não está tendo força para sair, pensa em tirar a própria vida. Posso provar isso cientificamente. Então, Deus te deu a capacidade de superar a sua história para que você possa ajudar
ajudar outras pessoas que estão sem força para saírem de lá a saírem exatamente como você fez. Histórias salvam vidas. Histórias salvam vidas. E como fazer isso? Entra agora no @ do Renner Silva, está aqui no GC, e no contato também, tá, da Maíra, de toda a assessoria comercial dele, para você saber mais sobre essa imersão, para você aprender mais com o Renner Silva, que eu tenho certeza que vai ser fantástico. E aí, para você que quer continuar esse bate-papo, venha para o YouTube aqui no meu canal, para você saber mais sobre as imersões das palestras poderosas que ele vem aqui, gente. Vai ter em São Paulo, a próxima em setembro? Vai ter em Alphaville, em São Paulo, a próxima, 22, 23 e 24 de setembro, novembro e possivelmente fevereiro ou março. Essa última data a gente está decidindo. E o que as pessoas podem esperar dessa imersão sua, Renner? Podem esperar entrar lá para saber o que tem lá dentro de cada uma delas. A gente tem um método... Por que tem tanto sucesso? Porque às vezes o palestrante chega, não sabe exatamente o que dizer. E ele fica apegado a dizer coisas que as outras pessoas estão dizendo. Falar sobre carro, falar sobre casa, falar sobre conquista. Quantos dos meus alunos chegavam para mim e falavam assim, Renner, mas como você é palestrante, eu não tenho resultado. Eu falei, filha, minha palestra é sobre um cara que passou no vestibular. Eu talvez seja um dos pouquíssimos palestrantes que, durante muitos anos, eu fazia só palestra, 20, 25 por mês, até mais às vezes, que tem milhões de reais faturados com nota fiscal de palestra. Esquece o treinamento. Sensacional. Com nota fiscal de palestra. Foram 1.377 apresentações. Mais de 1.000, então, gente. o palestrante acha que ele tem que ter grandes resultados. Eu falo, volta. Eu podia falar de várias coisas da minha vida, mas qual que é a minha maior verdade? Então, lá a gente extrai a maior verdade da sua vida. E hoje, eu consigo tornar qualquer história muito impactante. Por quê? Porque tem método, porque tem técnica de colocar as informações certas na ordem certa, com a emoção certa. Você sabe exatamente o que eu estou falando, ninguém, né? gente. Então, imagina só você tornar a sua palestra como se fosse um filme, um seriado, que é realmente a metodologia que ele tem. Por isso, ele se tornou o maior palestrante do Brasil. Não só o maior palestrante, mas o maior palestrante de palestras poderosas de todo o Brasil. Agora, é muito legal essa maneira que você faz tudo se tornar interessante. Um simples ato. E aí você traz integridade através de perguntas e do seu método. Exatamente. Esse método de extração é muito poderoso. É um evento de formação de palestrantes, de construção de narrativas poderosas para histórias reais. E não é só história, não é só historinha. A história é que dá alma. Mas só uma história não é uma palestra, é um testemunho. E tá tudo bem. Também só conteúdo não é uma palestra, é uma aula. E tá tudo bem, Deus abençoa a aula. Sim. Mas uma palestra, e uma palestra poderosa, é quando você une o melhor da história e o melhor do conteúdo. Não importando se o seu conteúdo é 90% da palestra e 10% vem da alma ao que você disse, para se tornar inesquecível, marcante, transformador na vida de quem te escuta, você não vira só uma aula, é só informação, se pede, todo mundo sabe que a emoção é que cola a informação na sua mente, ou não importa se você vai contar uma história e entremear conteúdo no meio dessa história. Então, tem que ter história e tem que ter conteúdo. Eu acredito, Ari, que Deus nos fez programados para acreditar em histórias. Sim, a Bíblia vem aí, Os charlatões vão se aproveitar muito disso? Vão, mas eu prefiro olhar sempre o lado positivo, o copo cheio, que a gente tem a oportunidade de salvar muitas vidas. A própria Bíblia, né? Jesus, não é à toa que ele contava tudo com parábolas. Com histórias. A nossa mente é programada para acreditar em histórias. Se você quiser ir mais profundamente, cientificamente nisso, fica mais fácil de explicar. Quando os Homo neanderthalis, segundo o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, se tornaram os Homo sapiens, os Homo sapiens têm uma característica diferente de todos os animais, a capacidade de pensar fora do seu campo de visão. Ou seja, isso nos deu a capacidade de nos unirmos em ideais. A gente acredita em coisas que a gente não vê. O que é uma história? É coisa que você não vê, mas a sua mente consegue imaginar. E criar. E a nossa mente, quando imagina, ela nos dá a sensação... Sua mente não sabe o que é realidade e imaginação. Por isso que numa palestra, quando a gente desenha uma cena na cabeça das pessoas, se você estivesse de olho fechado aí em casa e eu falasse assim, imagina Tavares e eu sentada numa poltrona chique, com as beiradas douradas, uma mesa espelhada na frente, uma luz, um quadro bonito atrás, você vai imaginar essa cena. Você vai imaginando, exatamente, é igual, não importa. O momento que você imagina, para a sua vida se torna real. E aí é que vem a loucura. Porque a maioria das doenças hoje são, segundo a nova medicina germânica, é comprovada por brecha emocional. Sabia que a raiva dura dentro de você só 90 segundos no máximo? No máximo, se for aquela muita raiva, mas muita. Mas pensa aquela traição. 90 segundos e
todas as vezes que você revivê-la em pensamento. Uau. Você revive em pensamento, seu cérebro, sua mente sente que aquilo é real, porque ele não sabe o que é pensamento. E joga uma fisiologia da tristeza, da decepção, da amargura. E isso gera doenças físicas. Nossa, que interessante, Renner. 30% da depressão ela é genética. Pessoas têm mais ou menos propensão a terem depressão. Mas não importa, é só 30%. A grande proporção de 70% é a mente. O resto, totalmente. O resto foi de brechas no pensamento que você deixou agir por muito tempo. E, a grosso modo, o que é uma depressão? É quando a sua mente, o seu cérebro, explicar a diferença entre mente e cérebro, porque falando, às vezes até eu me confundo na hora de falar, o cérebro é o físico, é o hardware. A mente é o que domina o cérebro, é o que está... os programinhas que funcionam ali dentro. Mas o seu cérebro físico, ele produz hormônios e substâncias que jogados na sua corrente sanguínea. Já assistiu Divertidamente? Já, da Pixar? maravilhoso. Te coloca a raiva, te coloca o nojinho, te coloca o medo, tudo te domina. Quando esses hormônios da felicidade e do bem-estar, eles param de ser produzidos, você fica triste. O problema é que se ele fica muito tempo sem produzir, você, a grosso modo, atrofia a célula produtora. Estou ilustrando aqui para todo mundo entender, não sou médico, mas o importante é o que você entenda, o que de repente acontece com você. E aí quando você fica muito tempo sem aquela produção... Peraí, deixa eu só fazer um adendo. Não é médico, mas é cientista sobre a felicidade, gente. A gente pode voltar só para falar disso em outro programa. Sim. Mas aquela baixa de produção vai meio que atrofiar a célula e aí você não produz ela mais. Você está em depressão. O que um médico faz? Te dá um medicamento sintético para suprir aquela célula, para tentar fazer com que você volte a produzir. Simplesmente assim. E isso te deixa propensa a doenças físicas. Isso é muito sério. Não se essa pessoa tiver com o pensamento no lugar. E o que... vamos fechar o loop agora. Tá. E o que faz as pessoas terem o pensamento certo, se inspirarem em histórias de pessoas que passaram por lá e venceram. Tão simples. Simples assim. E que a gente pode fazer a transformação. Quantas pessoas, Ari, você acredita que já se tornaram comunicadores, entrevistadoras, blogueiras, se inspirando em você? Por inspiração. A gente inspira o tempo todo, gente. O tempo todo. E quantas vezes, assim, foi até um pouco desafiador no curso que eu fui fazer com o Renner. Eu escolhi fazer com o Renner, né, diante de tantos palestrantes que oferecem cursos, porque ele é uma pessoa íntegra, porque ele é uma pessoa diferenciada e ele tem um método dele. Eu escolhi fazer com você. Obrigado. E foi muito propósito de Deus eu estar com você. E eu contei uma história ali no palco que eu não havia contado em nenhum lugar. E eu pensei que eu contasse essa história para mulheres. Eu já estava feliz com isso, muito feliz com isso. Porém, quando eu desci do palco, eu vi que eu falava para famílias. Então, assim, a sua história pode ser contada para famílias, a sua história pode transformar, não importa se uma vida, se duas, se 10. O importante é você saber fazer isso de forma inteligente. Qualquer profissional, Renner, pode se tornar um palestrante? Qualquer profissional precisa desenvolver habilidades de um palestrante, que seja para ser um palestrante de carreira ou que seja para palestrar em eventos. Aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, tem muitos eventos. Porque, imagina comigo, Ari, você está num evento, senta do seu lado, você está na plateia, tá? Senta do seu lado o João. Ah, João, tudo bem? Tudo bem? O que você faz? Eu sou advogado. Ah, que legal, eu sou... O evento começa, daqui a pouco vem o mestre de cerimônia, senhoras e senhores, com vocês, o próximo palestrante. Ele que é fulano, tal. João, levanta o João do seu lado, vai lá e palestra. Faz uma palestra matadora, o pessoal se emociona, vem com ele. Ele volta e senta do seu lado. Quem é o João do seu lado agora? É outra pessoa. Outro nível de pessoa. Outro nível. Então, uma palestra, principalmente uma palestra poderosa, ela te gera um nível de autoridade muito grande no seu mercado. Lá na formação, você sabe, eu tenho 3 perfis. Quem quer ser palestrante de carreira, alguns, não é a maioria. Não. Quem quer ter uma palestra poderosa, discursar efetivamente, deixar o seu legado. Empresários que querem treinar a sua equipe, aprender a envolver história e conteúdo. E profissionais liberais que querem desenvolver a habilidade de um palestrante, que é a construção de narrativa. Afinal de contas, o que é venda? Como é que você vende? Você conta para a pessoa uma história de alguma forma, de como aquele produto ou serviço vai ser interessante na vida da pessoa. E se a pessoa acredita e confia em você, ela te compra. A base da venda é a confiança. A base da confiança, na minha visão, é a integridade. Eu ia falar isso agora, integridade, gente. E a base da integridade, e ser íntegro não é ser bom ou ser ruim. Não tem nada a ver com isso. Ser íntegro é ser a sua palavra. Se você é um ladrão e fala, eu roubo, sou ladrão, e rouba, você é ruim, mas você é íntegro. Você está sendo honesto. Tem muita gente hoje pagando de bonzinho
quando na verdade os atos não condizem. Minha mãe me ensinou essa questão de integridade desde muito cedo. E a integridade arrasta, o exemplo arrasta, né? Sim. Quando a pessoa te conhece e vê que você fala aquilo em outra situação totalmente desconexa, você age da mesma forma, isso é integridade. Isso é, né, é caráter. É aquilo que você faz quando não tem ninguém vendo. Suas palavras condizem com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Isso é integridade. E aí você vende mais, você vende melhor, você vende de novo. Porque quando você porque vende, a pessoa acredita em você vende de novo, exatamente. E quer estar com a maioria dos meus alunos me compram outros produtos dentro da minha empresa. A mentoria, por exemplo. A própria mentoria, o Mastermind, o Renner Summit, que eu já convido todos vocês a conhecer muitos dos meus palestrantes. Ainda não, mas vou vir aqui em primeira mão divulgar. Gente, grava essa parte aqui, viu? Primeira mão aqui no Temperando Papo de Quem quer ver a Ari num dos maiores eventos de palestrantes profissionais do mundo? Levanta a mão pra cima e fala, eu! Meninos, ergue a mão, ergue a mão de levanta a mão pra cima e fala, eu! Ó, todo mundo. Agora, Renner, a gente se conheceu em Dubai e foi muito especial o Connex Dubai em fevereiro, onde o Renner foi o embaixador do Connex Dubai. Um beijo pra Val e pra Paty Caetano, que organizaram aquele evento incrível. Parabéns, meninas, não só pra vocês, mas pra todas que estavam lá, foi muito especial. E, Renner, uma das coisas que me chamou muita atenção e que conecta, que eu acredito que a gente precisa mesmo se conectar com pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Gente, essa pessoa aqui com o pai e a mãe dele, você é extraordinário. Obrigado. Com a sua família. É o mínimo que eu posso fazer. O mínimo. Lindo demais. Infelizmente, o que deveria ser normal, hoje é uma grande qualidade. Pois é. Porque, para mim, eu tenho o seguinte pensamento. Guardado as devidas proporções, a minha relação com os meus pais é parecida com a relação que eu tenho com Deus, e já explico. Guardado as devidas proporções. Hoje em dia, as pessoas falam que confiam em Deus, mas só quando Deus faz do jeito dela. As pessoas falam que ama a Deus, mas não ama o próximo que tá tanto filho de Deus quanto ela. As pessoas falam que são de Deus, mas julgam o coleguinha só porque ele comete pecados diferentes dos seus. Nossa, eu amo essa frase, Renner. E aí, a coisa fica meio duvidosa. A minha relação com Deus, eu vi o bispo Zé Bruno falando isso lá na Getsemane uma vez, a igreja que eu frequentava quando eu morava em BH, desde os 14 anos. Ele falou, o evangelho de barganha é um perigo. Ele falou assim, ei, você nunca vai conseguir pagar a dívida que você tem com Deus. Não tem nada que você faça para Ele, quantidade de dízimo, oferta, boa ação, culto, igreja, ministério, tem nada que você faça que vai pagar a dívida que você tem com Ele. Você está em dívida. Então, para de querer cobrar algo de Deus e cobrar que Deus faça algo por você, ainda mais do seu jeito. Com os meus pais é a mesma coisa. Eu nem tenho filho, hein? Ainda não. Não que eu conheça. Não que eu saiba. Podia aparecer uns aí, né? Já pensou, já criado, imagina. Já viram neto? Aqui, ó, pai. Sem precisar comprar NAN, imagina. Ia receber de braço aberto, mas acho que depois da fama... Vou receber carta ainda Temperando Papo. Eu acho que depois da fama, se tivesse, já tinha aparecido, né? Mas enfim, tudo na hora certa. Filho é uma maravilha, o problema é que vem com a mãe. Não que a mãe seja um problema, mas a mãe errada é um problema. A mãe errada é um problema. Casamento, pra mim, eu não quero casar pra separar. Você tem 43 anos, porque você muito bem sucedido, por que você não casou ainda? Porque não é tão simples assim. Casar pra não ficar sozinho, casar por casar, não tem sentido. Não faz sentido. Eu tenho certeza que Deus está preparando. Podia apertar o passo aí, mas tanto faça a tua vontade, não a minha. Pressa, né? Para os pais conhecer o neto, é minha maior vontade, que eu não tenho pressa de nada. Mas eu quero que os meus pais conheçam os meus filhos. Eu quero que os meus filhos conheçam os meus pais. Desfrutem, né? E aí eu não tenho filho ainda, mas eu entendo minimamente que não tem nada que eu faça para os meus pais que vai pagar o que eles fizeram por mim. Quantas noites sem dormir, ainda mais eu, né? Eu fui muito atentado, eu fui muito levado quando criança. A sua mãe é um anjo. Te aguentar, conheça a história de Renner Mas Silva. eu sou esse cara desde 2 anos de idade. A minha mãe conta que eu pegava açúcar, saía arrastando pelo carpete afora, jogava no vaso. Aí eu fui vendo um rastro de açúcar gigante, assim. E eu lá no banho, mas tomando você banho de privada. Ou não? Ah, você tomando banho de privada. Tá bom. Fala, banho, mãe, banho? Então, eu dei muito trabalho para meus pais. Fora o trabalho que eu dei, o trabalho normal, criar um filho não é. Ainda mais naquele tempo, meus pais eram da miséria extrema. E hoje eu vou fazer uma compra para mim, comprei básica, assim, R$4.000. Falei, meu Deus, imagina meu pai com 4 crianças, ele, esposa. Nossa. Meu pai foi um herói, meu pai foi um guerreiro. E um salário mínimo. Sei lá quanto ele ganhava. Meu pai desbravou o mundo para não deixar nada faltar pra gente. E aí eu pergunto, tem algo que eu consiga fazer
para pagar o que eles fizeram por mim? Eu acredito que a nossa vida é composta de 3 fases. A primeira fase, a gente acredita no Papai Noel. A segunda fase, a gente descobre a verdade, não mais acredita no Papai Noel. E a terceira, última fase, acreditando ou não, a gente é o Papai Noel. E aí eu entendi que eu deveria ser o Papai Noel. E foi ali que foi minha virada de chave, foi ali que eu resolvi deixar de ser o semi-analfabeto, que não queria nada com a vida, para ser alguém na vida. Eu quis ter sucesso muito mais para honrar os meus pais, pela vergonha que eu fiz passar durante muitos anos, pela culpa que a minha mãe carregava de o que eu fiz de errado, que é só o Renner que me dá problema, os outros não me dão problema, só o Renner, sempre o Renner, sempre o Renner. E quantas vezes eu via ela colocar a mãozinha na cabeça e falar assim, meu Jesus, aonde foi que eu errei, se culpando? E aquilo chegou uma hora da vida que ficou muito doloroso para mim. E eu resolvi ter sucesso muito mais pelos meus pais do que por mim mesmo. Então hoje, quando a gente vai para uma casa nova e a gente faz surpresa para os meus pais, uma casa incrível, você tem que ver né? a minha mãe, a carinha da minha mãe, assim, olhando a casa, porque um dia eu prometi para minha mãe. Ao contrário do que vocês possam pensar, não, eu não nasci rico. Eu nasci pobre, mas não é um pobre miserável. Meus pais eram da miséria. Eu fui um pobre normal. O que é um pobre normal? É aquele pobre que come carne todo dia, desde que salsicha seja carne. Desde que ovo frito com chuchu seja carne. Então, mas nunca me faltou nada, nunca. Para ser perto de sentir fome. Meu pai comprava pão todo dia, às vezes dormido, às vezes novo. Quando tinha dinheiro, esnobava, comprava salame. Uau! Tinha coxinha. Coxinha era mais difícil, mas às vezes tinha. Mas meu pai lutou para dar tudo pra gente. E aí, quando eu decidi ser alguém na vida, eu decidi muito mais por eles do que por mim. Então, hoje, quando eu tenho uma realização, a primeira pessoa que eu penso são os meus pais, que eles se alegram muito por ver que valeu a pena. Renner, eu de longe. No domingo ele teve uma imersão agora, gente. Eu estava só na sexta presente. E ele virou para mim e falou assim, Ari, eu tenho um spoiler para você. Domingo de manhã. Ele falou, vou levar meu pai e minha mãe pela primeira vez para Israel. E eu vou fazer uma surpresa no palco para eles. Foi incrível. Renner, eu fiquei tão emocionada com tudo isso, que lá em Dubai, lembra que você falou que era o seu sonho, que você ia realizar o sonho dos seus pais. E a vida dele é essa, gente. Assim, ele trabalha, ele tem sonhos, ele faz acontecer o Papai Noel dos pais dele e o próprio Papai Noel. Só que não é o Papai Noel só do seu pai, nem seu. É o nosso. Porque, Renner, quando a gente põe o pé naquele local, naquele ambiente que você é a grande estrela mesmo, você é o canal literalmente de Deus naquele lugar por todos nós, todos os feedbacks, todas as transformações que você faz acontecer aqui dentro. Só que não é só naquelas 100 pessoas na sala, porque a gente vai multiplicar. Eu me coloco como agente porque a gente multiplica, gente. E eu gostaria muito, se estiver fazendo sentido para você, que você também se achegue para você ser agente transformador e se achegar aqui. Começa pela imersão. Você vai ver vidas serem transformadas através de você, porque é sobre eles. É sobre eles, exatamente. É sobre eles. A conta que eu fiz foi muito simples, Ari. Eu já palestrei para mais de 2 milhões de vidas, 2 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas. E eu fiz uma conta simples. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Eu nunca vou conseguir alcançar todo mundo. Nenhuma vez todo mundo. E aí eu decidi colocar para fora o que eu tinha de técnicas de palestra que Deus que me deu, que foi empírico, de tornar qualquer história de verdade muito poderosa. Incrível. Então hoje eu tenho relatos de vocês, alunos, centenas de vocês, de vidas que vocês transformaram, que tiraram da depressão, que tiraram do abandono, que tiraram do suicídio, que libertaram ali. Então para que eu prepare vocês, óbvio, é um evento de formação de palestras, mas a transformação que acontece lá, as pessoas lá dentro falam, gente, eu acabei de lembrar de uma história que eu não lembrava. Como que eu não lembrava disso? E ali ela vai saber o que falar. Por quê? Quando eu falo, agora tecnicamente, quando eu falo que tem que ser verdade, não é porque eu quero apenas, não é porque eu acho bonitinho apenas, é porque se não for verdade, não funciona. A pessoa entrega. Não funciona, não vai. Porque o método é baseado em memórias reprimidas. Você tem que ter vivido aquilo para o meu método de palestra funcionar. E aí, por isso que eu falo, pode ser qualquer coisa. Gente, eu lembro quando a minha mãe fez leite queimadinho para mim quando eu tinha 8 anos de idade. Leite queimadinho. Só isso daria uma palestra. Sim. Se isso foi importante para mim,
eu tenho como mostrar que é Olha importante às isso. pessoas. Então, qualquer coisa que seja importante para você, é muito simples para um especialista colocar pequenos elementos e contar em uma ordem certa que eu mostro que é interessante para você e fica interessante para as pessoas. É só eu colocar na cabeça das pessoas as mesmas informações que tem na sua vida e na sua cabeça que fazem aquilo se tornar importante. Renner, vamos falar de outra transformação que acontece também. A transformação que acontece aqui, no bolso das pessoas. Porque você, com formação, você já passa a ser um palestrante profissional e passa a cobrar a partir de R$ 5.000 nas suas palestras. É o que você prepara, é proibido gente. aluno meu cobrar menos de R$ 5.000. Renner, mas chegou uma proposta de 3. Eu ensino como ele vai se posicionar, como ele vai agir, quando ele pode aceitar e quando ele não pode aceitar e o porquê que ele pode e quando ele pode. Então, hoje a gente tem o Anderson, que já esteve aqui, que hoje é campeão recordista, faz 10, 15 palestras por mês. Tem o Nedir, hoje o Anderson cobra R$ 20.000. O Nedir falava, eu cobrava entre 7 e 8, hoje eu cobro entre 20 e 25. Olha que incrível. Simplesmente colocando um método, e não é só o método. O Nedir teve no último evento, deu depoimento. Simplesmente eu passei a acreditar mais em mim e enxergar que eu podia ter mais valor, porque ele era um ex-boia fria, ele trabalhava no campo. Não sei se necessariamente boia fria, mas as mãos dele marcadas de inchada até hoje na roça. Ele era um homem do campo ali, ele conta essa história, que ele tinha vergonha de contar. Uau. E com essa história, ele quase triplicou o faturamento o cachê dele por palestra e, logicamente, o faturamento. Mas vamos falar do iniciante. O iniciante, o mercado, isso eu provo tudo o que eu falo, porque quando a pessoa não me conhece, é só um cara falando. Então, eu faço questão de mostrar a fonte. Várias matérias mostrando que o cachê inicial de um bom palestrante é de R$ 5.000. Então, por que o meu aluno vai mandar uma proposta de menos de R$ 5.000? Claro. Então, não sou eu quem estou dizendo. Qualquer pessoa que já palestrou ou não, que passar pela nossa formação, vai parar 2, 3 níveis acima do que ele está. Isso acontece com todo mundo. A Silvia nunca tinha palestrado. Nossa, Silvia maravilhosa! Cosmo. Subiu Silvia. A primeira palestra, a perna tremeu, titubeou, seguiu o método, saiu de lá com 3 palestras fechadas. Até com gostosinha, entrando com capacete. Exatamente. Gostosinho, gente, é parte do método, que tem uma parte muito importante ali, que a gente chama de gostosinho. Você tem que aprender, você tem que aprender a fazer 7 points, tem vários segredos. Contratos, tudo mastigadinho de forma profissional para você. E existem, como o Renner falou há pouco tempo, muitas pessoas que já eram palestrantes, que já trabalhavam profissionalmente, mas precisavam ali de um método diferenciado para fazer o encantamento acontecer. Exatamente. E eu, com a minha experiência, 1.377, eu tenho que ficar repetindo, porque assim que eu fizer mais uma amanhã, eu tenho que ficar repetindo o número novo, porque sobe muito rápido. Sobe mesmo, gente. Sobe muito rápido. Então, eu, com a experiência que eu tenho, é óbvio, eu vou olhar para a pessoa com o meu olhar e dizer o que ela precisa fazer, quanto que ela pode cobrar, aonde que ela vai, qual que é a direção, qual que é o caminho. Mas nunca é sobre palestra apenas, sobre cachê apenas. Eu acho que o palestrante ele tem que ser muito bem remunerado. Tem gente que fala assim, gente, é absurdo pagar R$ 50.000 de cachê por uma aula de palestra. Absurdo é o que a gente gera nas pessoas. É verdade. Absurdo é o quanto que eu faço uma empresa, por exemplo, vender mais através de motivar verdadeiramente o seu time de vendas. E quando eu falo motivar verdadeiramente, porque a minha palestra não tem gritaria, não tem empolgação, não tem oba-oba, não tem nada disso, não tem bagunça. Quando eu falo de motivação, não é empolgação, não confundam. Motivação é uma coisa muito séria. Motivação, pela etimologia da palavra, é o motivo que gera uma ação. O motivo pelo qual eu ajo. Ou seja, as pessoas sem motivo... elas não vão entrar em ação. Elas se matam. Pesquisa por que uma pessoa se mata. Porque todos os motivos para viver acabaram. Então, muito sério isso. As pessoas precisam de motivo. Tem gente que fala assim, motivação é balela, tem que ter disciplina. Ei, para de repetir frasezinha da internet. Para de repetir frasezinha da internet. É isso mesmo, né, Renner? Motivação é balela até para ter disciplina, meu querido. Até para ter disciplina, você precisa ter um motivo. Por qual motivo você acorda todos os dias? Por qual motivo você não quer levantar da cama e levanta? Por qual motivo você repete o mesmo procedimento várias vezes, todos os dias, até ficar bom? Se você não tiver um motivo, você não vai fazer. Que o seu motivo seja você, seja seu filho, seja sua mãe, seja o legado, seja as pessoas, seja Deus, seja Buda, Dalai Lama, seja o que for. Você tem que ter
Motivos. Então, quando eu faço uma palestra motivacional na essência, eu faço as pessoas reencontrarem os seus motivos. E aquelas que estavam desanimadas, deixando a vida passar, sabe que tem que fazer e procrastina, sabe que tem que ligar para um cliente e não liga, tem potencial para bater meta, mas não está batendo, eu reavivo dentro dela os motivos. E aquilo vem tão forte e nada segura uma pessoa com o motivo certo. Quais são os seus motivos? Existe uma palavra que está muito em alta hoje, que se chama propósito, né? E eu costumo dividir o propósito interno e o propósito externo. O propósito externo é para com quem eu nem conheço. É para como aquela mulher na cidade de Itabira que falou que estava vindo de 3 tentativas de suicídio e não ia tentar a 4ª, e dezenas, se não centenas de outras delas já apareceram pelo meu caminho. As pessoas que estão desacreditadas, desmotivadas, as pessoas que nasceram numa prisão mental da escassez, da pobreza, da miséria, e não entendem que podem sair de lá simplesmente mudando primeiro alguns pensamentos que vão levar ela a alguns motivos, a algumas ações que vão gerar o resultado. Quando essas pessoas vêm de onde eu vim e aonde eu estou hoje, essas pessoas são o meu motivo. A pessoa que fala, Renner, depois que eu comecei a te seguir, depois que eu comecei a te acompanhar, depois que eu me tornei palestrante, depois que eu consigo comprar comida para minha mãe. Eu consigo trocar o carro do meu pai. Eu consigo trocar o meu carro. Eu consigo colocar meu filho na escola particular. E esses são os motivos das pessoas que eu não conheço. Mas tem o meu propósito interno, que é para com os meus. Né? Eu costumo falar que eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 crianças de 76, 77 anos de idade. Que enquanto eu viver, eu tenho uma certeza. Nada vai chegar até eles a título de escassez, a título de necessidade, a título de vontade de fazer algo e não poder. Eles já viveram isso demais. Então, enquanto eu estiver aqui, é a vida que eu escolhi. Mas minha vida não é fácil. Não é. Eu tenho o comercial, eu tenho a empresa, eu tenho a palestra. Às vezes dá vontade de dormir, óbvio que dá. Às vezes dá vontade de não fazer nada. Às vezes dá vontade de pegar o cliente e jogar ele do outro lado do mundo. Dá, porque cliente não é Deus. Porque Deus perdoa. Às vezes dá vontade disso tudo. Mas quando você relembra os motivos, é muito mais fácil você relevar algo, dar a volta por cima e fazer o que tem que ser feito. Então, aonde eu tô, quando eu fico meio cansado... Olha, eu já passei 13 dias sem deitar numa cama para dormir. Cumprir na agenda e avião, e aeroporto, estrada. Eu já fiquei 53 horas acordado para cumprir a agenda e dirigindo. Não dirijo com sono em hipótese nenhuma. 53 horas, um esforço mental muito grande, a mente. Mas quando... ia com fome, porque se eu comer, dá baixa de energia, o cérebro desoxigena, porque o estômago precisa de mais sangue do seu corpo para fazer a digestão. Por isso que dá aquela lombeirinha no final do almoço. A minha mãe, figura, ela fala que ela tem uma cordinha amarrada na pálpebra do olho e a outra ponta na boca do estômago. Aí quando ela come, ela fala... Ai, minha cordinha. Ela fala isso? Fala que a cordinha Sua pesa. mãe é uma lindeza. Então, sem comer. Mas quando eu não tô falando que a minha... Não tô reclamando da vida. Sim. É que é difícil para todo mundo. Não ache você que a gente que tá num suposto sucesso, que você julga, que a vida não é difícil pra gente. Vir gravar programa aqui todo dia é lindo, mas é difícil. Grava, regrava, faça, é fácil. Poxa, não saiu bom. E aí tem crítica. Então, é difícil para todo mundo. Tudo é difícil. Sim. Se você não tiver um motivo pelo qual você encara o seu difícil... dificilmente você vai passar lá. E quando eu tenho uma dificuldade, eu me lembro do porquê eu estou ali, ou do porquê eu estou ali. E quando eu lembro do que eu estou construindo, do que eu estou mostrando, e a qualidade de vida que eu tenho dado para os meus pais, a minha mãe sempre falava assim, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero trabalhar, não. Já trabalhei demais. Tá dando conta, então? Já trabalhei demais. Ela falava poder nas nossas palavras. Porque hoje eu ganho meu dinheirinho, aponta para mim, eu ganho meu dinheirinho e não trabalho. E não é sobre dar o que eles precisam. Ela faz presença VIP no seu curso, ela e seu pai. E não é sobre dar o que eles precisam. Porque o dinheiro não é sobre bem, sobre material, sobre roupa. O dinheiro traz uma coisa muito importante, que é a liberdade. A liberdade, de querer comprar uma coxinha e poder. Quem sabe, já assistiu a minha palestra sabe o que eu estou falando. A liberdade de poder querer almoçar em algum lugar. E estar. E poder. A liberdade de querer e ver meus pais e poder, de querer viajar e poder, de querer fazer algo e poder. E o dinheiro não ser o problema. Então, eu não dou o que eles precisam. Fala o que vocês quiserem, eu compro. Não. E a minha irmã fala muito, isso é incrível, porque você dá o dinheiro pro meu pai e pra minha mãe, a mesadinha, né? Graças a Deus. O meu irmão deu um apartamento para eles, o Rainer. Me ensinou muito sobre cuidar dos meus pais, e eu aprendi com ele, meu irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, meu ídolo. E aí, hoje, graças a Deus, eu falei, gente, não precisa ninguém fazer nada. Deixa tudo tranquilo. Se precisar de qualquer coisa, meu pai... O que é liberdade? Aí meu pai, se precisar de um médico, e o plano de saúde marca 40 dias. Então. Aí eu falei assim, liga lá e fala que é particular.
E aí, e não tô condenando os médicos, não. Tá tudo certo, né? Cada um tem seus motivos, tem suas razões, e tá tudo bem. Mas ele poder adiantar a fila do médico dele para 2 dias, porque tinha, sei lá, 900, 1.200 reais para pagar uma consulta. Então, o que a gente não viveu um dia, a gente vive hoje. Então, quando o bicho pega, quando aperta, eu me lembro do porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. E quanto maior o império, maior o trabalho, maior o risco. Se você não tiver a cabeça muito no lugar, possivelmente você vai colocar esse trabalho em xeque. Então, eu me lembro do porquê eu faço o que eu faço. Sensacional. Renner, você é inspiração para mim, para obrigado. milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. Quero e quem agradecer quiser sua entender presença. um pouco dessa palestra, o que tem nessa palestra, a estrutura dela, procura no YouTube a palestra mais contratada por empresários. E a palestra mais assistida também, tá lá. Vai aparecer lá para você, se chama A Fórmula Mágica do Sucesso, ou pega no nosso canal, chama a gente no Instagram, mas enfim, no YouTube tá muito fácil de achar. Eu deixo as palestras todas abertas. Eu tenho palestra no YouTube com mais de 1 milhão, com quase 1 milhão de visualizações de uma palestra de 1 hora. Foi quando eu palestrei para 16 mil pessoas em Curitiba. Que legal. 16 Essa mil tá lá pessoas também. em silêncio. A pessoa fala, gente, mas você vai deixar seu conteúdo aberto na internet? Eu falei, é claro! Eu falei, mas as pessoas vão te copiar. Eu falei, filho... Ninguém copia o que é ruim. Só eu tenho Renner. Ninguém copia o que é ruim. Eu prefiro ser copiado do que copiar. As pessoas estão se inspirando. Sim. Eu vejo as pessoas fazendo os meus trechos, as minhas mágicas, os meus alunos. Eu falo, pode copiar em tudo. Não, tem aluno, ele fala mesmo, tá, gente? Tudo pra gente aprender com ele e a gente pode copiar o que inspirar. Mas tem várias legiões de mágicos aqui do Renner, né? Que se formam com ele, os alunos vão fazendo mágica no palco. Uma vez que você está fazendo com verdade, com integridade, com seriedade, impactando pessoas e me ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas acreditam em si, honram as suas famílias, vivem os seus valores, você pode copiar até o meu penteado de cabelo, que vai ser difícil, mas pode. Renner Silva aqui no Temperando o Papo. Renner, gratidão por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Quem quiser me seguir, gente, eu vou subir essa rua do lado aqui do estúdio, vou virar de segunda à direita. Pode me seguir que eu vou estar lá. O Instagram tá aqui, Renner Silva Oficial. Renner Silva, lembrando das palestras poderosas também. E o Renner Summit. Renner Summit, muito em breve, o maior evento, o maior summit de palestrantes profissionais aí, que vai ser loucura. É um sonho do meu coração que eu estou realizando. Bernardinho fala, meu amigo palestrante, ele não é meu amigo, mas meu colega de profissão, ele fala, ele não é meu amigo porque eu não tive essa sorte ainda, a gente não se encontrou pessoalmente, sempre evento, um chega, o outro sai, um chega, o outro sai. Ele fala aos campeões de desconforto. E eu faço muito questão de falar com quem eu aprendi a frase e dar o mérito, porque não é sobre isso. Aos campeões, desconforto. Sempre que eu realizo um grande sonho, eu já tenho desconforto para um próximo sonho. É por isso que a gente está rompendo. O sucesso, como diz o Anderson, é uma decisão. Como diz a minha mãe, o homem é aquilo que ele quer ser. Assiste a palestra lá e me conta o que você achou. Entra lá no YouTube, viu? Vai, tá autorizado aqui, meu amor. Dá um abraço aqui. Muito obrigado. Deus Gratidão, abençoe. Viu? Deus abençoe. Igualmente. E conta com a gente pro que precisar, pro que daí vier. Temperando o Papo com Renner Silva. Isso, gente. Cola no pai. Que a palestra sai. Boa lembrança. Obrigado.